Irmãos, o que vou compartilhar com vocês agora pode mexer profundamente com a sua fé. O que está acontecendo no Rio Jordão não é apenas algo curioso ou arqueológico, é espiritual. Há algo se movendo debaixo da terra, e parece que o céu está usando a própria criação para falar conosco. A Bíblia sempre foi clara. Deus fala por meio dos profetas, das Escrituras, mas também pelos sinais, pelas estações e até pela própria natureza. E agora o Rio Jordão, esse lugar tão cheio de significado bíblico, está falando de uma forma que não pode mais ser ignorada. O Rio Jordão não é apenas um rio, ele é um marco profético. Foi ali que os israelitas passaram rumo à Terra Prometida, quando Deus abriu as águas em um milagre poderoso. Foi nesse mesmo rio que Jesus, o nosso Salvador, foi batizado por João Batista. E ali o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba e a voz do Pai ecoou. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Cada vez que Deus quis marcar um novo começo, uma mudança de estação espiritual, o Jordão esteve presente. Mas agora, as águas do Jordão estão secando, e com isso, segredos escondidos por séculos estão emergindo debaixo do leito do rio. É como se o próprio solo estivesse se tornando uma página aberta da história divina. Imagina só, objetos antigos, símbolos misteriosos, sons inexplicáveis, luzes que sobem do chão, chuvas vermelhas, tudo isso tem acontecido por ali. E a pergunta que não quer calar é: será que o Criador está falando com a gente de uma maneira mais direta? Será que esses sinais são um último apelo antes do retorno de Jesus? Um dos rabinos que testemunhou esses fenômenos disse algo que me arrepiou. Quando Deus seca um rio, é porque ele está se preparando para passar por ele. Essa frase me fez lembrar do tempo de Josué, quando Deus mandou o povo atravessar o Jordão. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Para conquistar a Terra Prometida. Antes da travessia, as águas se abriram como no Mar Vermelho, e o povo passou a pés enxutos. Aquilo não era só uma travessia geográfica, mas um marco espiritual. E agora, mais uma vez, o Jordão está sendo aberto, não por águas que se separam, mas por águas que recuam, revelando o que estava enterrado. Imagine comigo, você anda às margens do rio e vê pedaços de espadas antigas, trombetas sagradas, uma estrada de pedra esquecida, inscrições misteriosas como retorno ou prepare-se, e até um selo com um anjo de 6 asas sobre uma serpente. Isso parece um roteiro de filme, mas está acontecendo de verdade. Os próprios cientistas que escavam ali estão dizendo que nunca viram nada igual. E, ao mesmo tempo, as pessoas da região estão sendo tocadas. Alguns caem de joelhos, outros choram, e muitos se entregam novamente a Deus pedindo perdão pelos pecados. Isso é coincidência? Eu creio que não. Quando a criação começa a falar, é porque o Criador está prestes a agir. A Bíblia diz em Romanos 8:22 que toda a criação geme como em dores de parto, esperando a redenção. E esses gemidos estão ficando mais altos. A terra está tremendo, as águas estão se movendo, o céu está dando sinais. E tudo isso aponta para algo maior. O retorno de Jesus está mais próximo do que nunca. Mas o mais tocante é ver como Deus escolheu esse lugar específico para revelar tudo isso. O Jordão é o rio da transição, o rio da entrega, o rio onde o velho fica para trás e o novo começa. É como se o Senhor estivesse dizendo: é hora de atravessar de novo, é hora de deixar as velhas obras para trás, é hora de caminhar em novidade de vida. Se você está ouvindo essa mensagem e sentindo o coração queimar, saiba, isso não é por acaso. Deus está te chamando de volta. Talvez você esteja distante, frio na fé, desanimado. Mas o mesmo rio que viu Jesus se entregar ao batismo
agora está clamando para que nós também nos entreguemos. Está nos lembrando que o tempo da decisão chegou. A terra está nos dizendo o que o Espírito já grita há tempos. Preparem o caminho do Senhor. Se o caminho está sendo aberto, é porque o Rei está prestes a passar. Não espere por mais sinais. Eles já estão por toda parte. Não espere mais conforto, porque Deus está sacudindo a terra para nos acordar. O Rio Jordão já não é mais apenas um cenário bíblico. Ele é um sinal vivo de que os céus estão em movimento. Você está pronto para atravessar? Está disposto a deixar o que ficou para trás e entrar na promessa de Deus? Está ouvindo a voz do Espírito que ecoa nas margens desse rio profético? Essa é a hora de nos levantar. Essa é a hora de responder. Irmãos, o que está acontecendo no leito do Rio Jordão é, no mínimo, intrigante. À medida que as águas recuam, algo inesperado tem vindo à tona. Antigas armas de guerra, espadas enferrujadas, escudos rachados, pontas de lanças ainda afiadas, são objetos reais, não peças de museu ou réplicas. Foram forjados por mãos humanas há milhares de anos. E agora, depois de séculos escondidos sob a lama sagrada daquele rio, estão sendo revelados. A pergunta que nos inquieta é: por quê? Por que agora? O que Deus quer nos mostrar com isso? O Jordão sempre foi um símbolo de paz, de passagem, de renovação espiritual. Ali Jesus foi batizado. Ali, muitos encontraram cura, salvação e recomeço. E, no entanto, agora esse mesmo rio revela vestígios de batalhas. Não é contraditório? Não, meus irmãos, é revelador. O que o Jordão está fazendo é nos lembrando de que a nossa caminhada com Deus sempre envolve luta. A paz que Ele nos dá é fruto de renúncia, de enfrentamento contra o mal, de guerras espirituais travadas em silêncio. Essas armas encontradas podem estar ligadas aos dias do rei Saul, ao tempo de Davi, talvez até à resistência dos macabeus contra os opressores. São períodos históricos em que o povo de Deus precisou lutar com coragem para preservar sua fé, sua identidade e sua liberdade. E agora, em nossos dias, essas armas retornam à superfície como um aviso. Estamos novamente em tempos de batalha. Talvez não com espadas e lanças, mas com orações, vigilância, santidade, discernimento. Muitos estudiosos se perguntam como essas armas foram parar ali. Teriam sido abandonadas em fuga? Jogadas nas águas como sinal de arrependimento? Há quem diga que os guerreiros lançaram seus instrumentos de guerra como uma oferta a Deus, renunciando à violência após uma vitória. Outros creem que foram deixadas ali após derrotas, num gesto de dor e entrega. Seja como for, há algo profundamente espiritual por trás disso. O Jordão está trazendo à tona o que ficou escondido por gerações. Marcas da guerra que precede a paz. E eu quero que você pense nisso em sua vida. Quantas armas você já usou para lutar suas batalhas? Quantas vezes você precisou se posicionar, orar com fervor, jejuar com lágrimas, resistir à tentação, suportar a perseguição? Essas lutas não foram em vão. Assim como as armas achadas no rio, sua entrega, sua perseverança, seu clamor silencioso, tudo está registrado diante de Deus. E talvez hoje Ele esteja te dizendo: eu me lembro da sua guerra, eu vi a sua fidelidade. E agora chegou o tempo da revelação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso quer dizer que, mesmo que não enxerguemos mais inimigos físicos, as batalhas espirituais continuam. E precisamos estar prontos, não com escudos de ferro, mas com o escudo da fé, não com espadas afiadas, mas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Interessante que alguns estudiosos acreditam que essas armas foram lançadas no rio como forma de purificação, como quem diz: Senhor, lutamos, vencemos e agora queremos paz. Outros, porém, sugerem que elas foram lançadas por homens derrotados, cansados, buscando recomeço. Em ambos os casos, há uma mensagem. Chega uma hora em que precisamos entregar nossas armas nas mãos de Deus. Precisamos reconhecer que a guerra não é mais nossa, mas dele.
Quantas vezes tentamos lutar sozinhos? Tentamos resolver as coisas no braço, na força da lógica, no grito, no impulso. Mas chega um momento em que o Senhor nos convida a lançar nossas armas no Jordão, a abrir mão do controle, a confiar que Ele é quem peleja por nós. Moisés disse ao povo em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E é isso que talvez essas armas estejam nos dizendo. Entregue, confie, deixe Deus agir. Mas atenção, irmãos, o fato de essas armas estarem sendo reveladas agora, neste tempo específico, também pode ser um sinal de que novas batalhas estão por vir, de que a igreja precisa se preparar, não para pegar espadas, mas para estar firme espiritualmente. Há um chamado para a vigilância, para o arrependimento, para a consagração. Porque se Deus está trazendo à luz as armas do passado, pode ser que esteja nos alertando sobre as lutas do futuro. E você, como está hoje? Está lutando sozinho? Está cansado, ferido, desanimado? Talvez Deus esteja te chamando para lançar suas armas no Jordão. Talvez Ele queira te renovar, te curar, te fortalecer. Ou talvez Ele esteja dizendo que é hora de se posicionar, de vestir a armadura de Deus, de guerrear por sua família, por sua fé, por sua salvação. O Jordão não mente, ele está falando. Está mostrando que há batalhas que precisam ser enfrentadas e outras que precisam ser entregues. Que você tenha sabedoria para discernir qual é o seu tempo. Que você não lute com armas erradas. E que, acima de tudo, você saiba: o Senhor dos Exércitos está com você. Ele é o teu escudo. Ele é a tua vitória. Irmãos, se até aqui já estamos impressionados com o que o Rio Jordão está revelando, prepare o seu coração, porque o que vou compartilhar agora é ainda mais profundo. Imagine comigo, um antigo caminho de pedra, cuidadosamente construído, escondido sob lama e silêncio por milhares de anos, começa a surgir à medida que o rio recua. Não é qualquer trilha. É uma estrada antiga, feita por mãos humanas com precisão e propósito. E onde ela leva? A Jerusalém. Sim, a cidade santa, o coração da adoração, o centro da promessa. E essa estrada parece ter sido feita especialmente para os que iam com o coração preparado para se encontrar com Deus. A Bíblia já nos falava de caminhos como esse. Em Jeremias 6,16 está escrito: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, essa estrada literal que agora se revela no Jordão é uma imagem viva desse versículo. É como se Deus estivesse nos mostrando de forma visível aquilo que Ele sempre quis no invisível, que retornássemos às veredas antigas, que voltássemos ao lugar de arrependimento, santidade e preparação. Esse caminho, segundo arqueólogos, era usado por peregrinos, pessoas comuns que saíam de suas casas e iam a Jerusalém nas grandes festas. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Todos esses momentos eram marcados por procissões de fé. Mas antes de entrarem na Cidade Santa, eles passavam por ali, pelo Jordão, para se lavar, para se purificar, para se preparar. Era uma parada obrigatória. Eles sabiam que não podiam chegar diante de Deus de qualquer jeito. Era preciso passar pelo Jordão. Era preciso se limpar. Era preciso se arrepender. E agora, irmãos, como num roteiro escrito pelo próprio céu, esse caminho surge das entranhas da terra. Suas pedras ainda têm marcas de passos. Algumas inscrições ainda estão legíveis. Palavras como retorno, arrependimento e até a palavra hebraica teakaia, um toque de trombeta usado para chamar o povo ao arrependimento. Nada disso é coincidência. É profecia viva. É o Espírito dizendo: voltem ao caminho, abram os ouvidos. O tempo está próximo. É tão simbólico. Hoje, vivemos numa geração que está correndo em todas as direções, mas poucos estão buscando a direção certa. Corremos atrás de conforto, sucesso, opinião, validação. Mas Deus está dizendo: parem, olhem, perguntem pelas veredas antigas. Sabe por quê? Porque nelas está o descanso para a alma. E isso nenhum aplicativo, nenhuma ideologia, nenhuma distração moderna vai te dar. O que o seu coração precisa
só pode ser encontrado voltando à presença de Deus. Pense em como essa estrada foi construída, pedra por pedra. Alguém gastou tempo. Alguém teve o cuidado de fazer um caminho firme para que outros pudessem andar. Isso também nos ensina que a fé verdadeira é construída com passos firmes, com decisões diárias, com constância. Não é só emoção, é direção. E agora, como num grito silencioso, essa estrada nos chama de volta. Quantas vezes nós nos perdemos porque saímos do caminho? Quantas vezes trocamos a estrada estreita pela larga porque parecia mais fácil? Mas Jesus foi claro. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Esse caminho descoberto no Jordão é um convite, não apenas para estudiosos, não apenas para turistas, mas para mim e para você. É como se Deus estivesse descascando a terra, removendo a poeira da história e dizendo: olhe, está aqui, ainda existe, você pode andar por ele novamente. Sabe, irmãos, às vezes Deus precisa deixar coisas antigas reaparecerem para nos lembrar de verdades que nunca deveriam ter sido esquecidas. E essa estrada não está falando apenas de pedras, ela está falando de pessoas. Pessoas que andavam com Deus, pessoas que choravam seus pecados, que jejuavam, que esperavam o Messias com temor e esperança. Essa estrada está chamando uma nova geração a se alinhar com a antiga fé. E o mais bonito disso tudo é pensar que talvez os pés de Jesus tenham passado por ali, que talvez os discípulos tenham andado por esse mesmo caminho, que homens e mulheres que creram, oraram, esperaram, usaram essa trilha em direção ao sagrado. E agora é a nossa vez. Será que vamos responder ao chamado? Não podemos mais ignorar. A terra está falando. A estrada está visível. O Espírito está clamando. Deus está nos dando uma chance de voltar. Não só para a religião, mas para a essência. Para o lugar onde os corações se quebram, as lágrimas lavam a alma e o arrependimento abre espaço para a presença do Altíssimo. Se hoje você sente que se desviou, que se perdeu, que seu coração está longe, escute. O caminho ainda está lá. Deus ainda quer te levar de volta. E como naquela estrada do Jordão, não é preciso chegar correndo. Basta dar o primeiro passo. Irmãos, o que vou contar agora parece cena de filme, mas é real. E mais do que real, é espiritual. Algo sobrenatural está acontecendo nas margens do Rio Jordão. O que antes era apenas um lugar tranquilo, cheio de histórias bíblicas, agora se tornou palco de eventos misteriosos que estão abalando moradores, cientistas e líderes religiosos. E tudo começa com algo que ninguém esperava. Chuva vermelha. Sim, você ouviu certo. Chuva da cor do sangue. Sem relâmpago, sem trovão. Apenas nuvens densas e uma chuva que caiu grossa, vermelha, como se o próprio céu estivesse chorando sangue. E não é força de expressão. As imagens mostram telhados manchados, roupas tingidas, até a pele das pessoas ficou marcada. Muitos caíram de joelhos ali mesmo, outros choraram sem entender. Mas todos sentiram a mesma coisa: isso não é normal. Meteorologistas tentaram explicar. Disseram que pode ter sido poeira rica em ferro trazida do deserto, mas até eles admitiram que algo estava fora do padrão. A cor era espessa, o cheiro era diferente, e os testes mostraram compostos orgânicos que não batem com fenômenos naturais conhecidos. Um cientista chegou a dizer em voz baixa: é como se tivesse algo a mais nesse líquido, algo que não conseguimos identificar. Mas enquanto a ciência hesita, a fé se posiciona. Um pastor em Amã declarou com firmeza: isso não é clima, isso é um aviso. E um rabino em Jerusalém lembrou da praga do Egito, quando o rio Nilo se tornou em sangue, porque o coração de Faraó estava endurecido. Êxodo 7:20. Ele disse: será que Deus está falando de novo? Será que estamos ouvindo? E não parou por aí. Logo depois dessa chuva incomum, começaram a surgir vozes no vento. Pessoas de diferentes idades, idiomas e crenças começaram a relatar o mesmo. Ao caminhar perto do leito seco do Jordão, ouviram sussurros, nomes, fragmentos de versículos. Sons que pareciam lamentos,
como se o próprio vento estivesse chorando. E mais uma vez, as explicações humanas falharam. Especialistas falaram sobre eco, sobre o som das pedras e das cavernas ao redor. Mas os moradores que ouviram aquelas vozes dizem que era diferente. Um deles disse: "O vento não canta salmos, mas eu ouvi. Ouvi claramente: buscai ao Senhor enquanto se pode achar." Isaías 55:6. Irmãos, eu pergunto a vocês, como ignorar tudo isso? Como não se comover com o fato de que a terra está gemendo, os céus estão se agitando e até o vento parece carregar mensagens do alto? E então, como se tudo isso já não fosse suficiente para nos despertar, vieram os buracos na terra. Grandes crateras se abriram do nada perto das margens do rio, em silêncio, sem terremoto, sem aviso. A terra simplesmente cedeu, como se estivesse cansada, como se estivesse entregando algo que estava preso há séculos. Uma mulher da região disse: "A terra gemeu antes de abrir. Eu senti nos meus pés." E isso me fez lembrar de Números 16, quando Corá se rebelou contra Moisés e o castigo foi a terra se abrir e engolir os rebeldes vivos. A Bíblia diz: "A terra debaixo deles se fendeu, abriu a boca e os tragou." Números 16, 31, 32. Queridos, essas rachaduras não são só geológicas, elas são espirituais. É como se o solo sagrado do Jordão estivesse dizendo: "Chega, o tempo está acabando, voltem ao Senhor." Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. E como se fosse uma sinfonia divina, cada sinal acontece em sequência. Primeiro a chuva vermelha, depois os sussurros, depois a terra se abrindo, e por fim, uma luz. Uma coluna de luz, reta e firme, subindo do chão até o céu ao entardecer. Turistas tiraram fotos. Moradores gravaram vídeos. Especialistas não souberam explicar. Não era raio. Não era reflexo. Era algo diferente. Algo que parava o coração e fazia cair de joelhos. Um homem que presenciou isso disse: "Naquele momento eu soube. Deus está aqui. Ele está nos chamando." Essa coluna de luz nos lembra do Êxodo, quando o Senhor ia adiante do povo com uma coluna de fogo à noite. Êxodo 13, 21. A presença de Deus guiando o caminho. E agora, talvez Ele esteja fazendo isso de novo. Mas será que estamos prestando atenção? Ou estamos distraídos demais, ocupados demais, frios demais? Amados, tudo isso aponta para algo muito maior. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria sinais no céu, na terra, no mar. E é isso que estamos vendo. O que acontece no Jordão não é apenas sobre geografia. É sobre profecia, é sobre arrependimento, é sobre preparação. Talvez Deus esteja sacudindo a natureza porque muitos corações já não tremem mais com a palavra. Talvez Ele esteja permitindo que a terra fale, porque muitos já não escutam os profetas. Talvez Ele esteja mostrando sinais, porque muitos já não reconhecem o tempo da visitação. Se essas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, precisamos parar. Precisamos orar. Precisamos nos examinar. Porque quando a criação começa a pregar, é porque o Criador está nos chamando com urgência. Meus irmãos, até aqui já vimos o quanto o Rio Jordão tem se tornado palco de manifestações extraordinárias. Mas o que vou compartilhar agora vai ainda mais fundo no nosso coração e nos leva diretamente ao campo da profecia bíblica. Em meio às descobertas arqueológicas que surgiram com o recuo das águas do Jordão, algo extremamente simbólico e profético foi encontrado. A ponta de um antigo chofar, uma trombeta sagrada. A princípio parecia apenas um pedaço de bronze enferrujado, curvado pelo tempo, esquecido sob a lama. Mas, ao ser analisado, os estudiosos identificaram o formato inconfundível de uma trombeta usada por sacerdotes nos tempos bíblicos. Sim, irmãos, aquele objeto que esteve ali debaixo das águas por séculos é semelhante aos instrumentos usados para proclamar festas, guerras e, acima de tudo, o mover de Deus entre o seu povo. A Bíblia está repleta de momentos em que o som da trombeta marca uma virada espiritual. Em Josué capítulo 6, por exemplo, os muros de Jericó caíram não pelo poder da força humana, mas ao som da obediência.
7 sacerdotes tocaram as trombetas diante da Arca da Aliança. E no 7º dia, com um grande grito do povo, Deus fez os muros desabarem. O toque da trombeta representava muito mais que som. Era um sinal do céu se movendo na terra. Agora, imagine essa trombeta sendo encontrada justamente no tempo em que tantos sinais já estão sendo revelados. A estrada antiga ressurge, a terra se abre, a chuva cai vermelha. E agora uma trombeta escondida pelo tempo vem à tona. Isso pode parecer um detalhe arqueológico para alguns, mas para quem tem olhos espirituais, é uma mensagem do alto. 1 Coríntios 15:52 nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse versículo aponta para o arrebatamento da igreja, para aquele dia glorioso em que Jesus virá buscar o seu povo. E o sinal disso? A trombeta. Não qualquer som, mas o som celestial que vai dividir o tempo entre o que era e o que será. A descoberta dessa trombeta no Rio Jordão pode ser sim um aviso. Pode ser que Deus esteja nos lembrando de que o som final está próximo. Ainda que esse chofar não volte a ser tocado com som audível, ele já está gritando dentro dos corações despertos. Preparem-se, a hora está chegando. No Antigo Testamento, o som da trombeta também era usado para convocar o povo ao arrependimento, para chamar assembleias solenes e declarar tempos de santificação. Em Joel 2:1 está escrito: tocai a trombeta em Sião, dai alarme no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Veja que profundo. O toque da trombeta não é apenas um som de festa ou vitória. É também um alarme, um chamado ao despertar. É como se o céu estivesse dizendo: acordem, deixem o sono espiritual, arrependam-se enquanto há tempo. E isso é ainda mais impactante quando percebemos que essa trombeta foi encontrada num lugar de transição. O Rio Jordão sempre foi o cenário onde Deus iniciou novos ciclos, onde houve passagem do deserto para a terra prometida, onde Jesus deu início ao seu ministério sendo batizado. E agora, mais uma vez, esse lugar de decisão está falando conosco. Está nos chamando ao arrependimento e à preparação. Muitos se perguntam: será que essa trombeta é a mesma mencionada em Apocalipse? Será que já estamos ouvindo, ainda que em espírito, os primeiros toques daquilo que virá? Irmãos, não temos todas as respostas, mas sabemos que Deus não age sem avisar. Ele sempre prepara o caminho. Ele sempre anuncia antes de agir. E os sinais estão por todos os lados. Em Apocalipse 8, lemos sobre as trombetas tocadas por anjos, cada uma anunciando juízo sobre a terra. São 7 no total. E quando a última soa, o reino de Deus se manifesta plenamente. Será que o som espiritual dessa trombeta já está ecoando nos corações que ouvem a voz do Espírito? Será que estamos ouvindo esse chamado sutil, mas urgente? Talvez a verdadeira trombeta que Deus está soprando agora não esteja em metal, mas no nosso espírito. Talvez o som não seja audível, mas perceptível. Um despertar, uma inquietação, um chamado silencioso que mexe com a nossa alma e nos lembra: o Rei está voltando. E nesse tempo em que tudo ao redor parece instável, a trombeta do Senhor não está chamando apenas para o juízo, mas para a graça, para o arrependimento, para a reconciliação. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, mas é preciso ouvir, é preciso se levantar, é preciso preparar o coração. Talvez você esteja sentindo algo agora, um aperto no peito, um desejo de chorar, de se ajoelhar, de se consagrar novamente. Não ignore isso. Pode ser o som da trombeta soando dentro de você. Pode ser o Espírito Santo tocando o seu coração com um alarme de amor, com um chamado à santidade. Não espere ver muros caindo. Não espere sinais visíveis. O maior sinal pode ser o que você está sentindo aí dentro agora. Uma certeza de que Deus está falando, de que o tempo está se cumprindo e que você precisa estar pronto. Irmãos, se os achados anteriores já nos deixaram em reverência e temor, o próximo sinal que surgiu das profundezas do Rio Jordão é algo que toca diretamente em uma das maiores verdades espirituais da Bíblia,
a diferença entre o verdadeiro e o falso. Em meio aos fragmentos de história, a terra rachada e as descobertas sobrenaturais, foi encontrada uma figura esculpida em pedra, um leão. Mas não era o leão de Judá. Era um leão diferente, distante, perturbador. A escultura foi retirada do barro seco à beira do rio. Sua aparência causava desconforto. Tinha olhos vazios, dentes à mostra, expressão dura. Era diferente da imagem majestosa do verdadeiro leão que representa nosso Salvador Jesus. Esse não trazia paz. Trazia inquietação. Pesquisadores logo identificaram o estilo. Uma peça cananeia, de culto antigo, ligada à idolatria, talvez à adoração a Baal ou alguma divindade falsa. Uma imagem que, mesmo sem vida, carrega um peso espiritual. Isso nos leva a uma pergunta profunda e atual. Em quem temos depositado a nossa confiança? Porque esse leão de pedra, enterrado por séculos, agora ressurgiu. E, espiritualmente falando, representa mais do que arqueologia, representa uma advertência. O leão verdadeiro, a Bíblia nos revela em Apocalipse 5:5, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse é Jesus, forte, justo, glorioso. Ele não assusta com sua presença, ele transforma. Mas o leão encontrado no Jordão é o oposto, uma tentativa de imitação, um símbolo de poder distorcido, um reflexo da velha idolatria que tenta substituir o trono de Deus por imagens feitas por mãos humanas. E o que isso nos ensina, irmãos? Que até nos dias de hoje muitos têm adorado versões distorcidas de Cristo, têm seguido líderes que se levantam como se fossem messias, têm aceitado doutrinas que mascaram a verdade com palavras bonitas, têm substituído o Deus vivo por ídolos modernos, o ego, o dinheiro, o sucesso, a aparência. Esse leão de pedra é um lembrete de que o engano sempre tentou ocupar o lugar da verdade. Lembram-se do que está escrito em 2 Tessalonicenses 2:3-4? Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Sim, nos últimos dias surgirão imitações, ídolos levantados para tirar os olhos do povo da verdadeira adoração. Esse leão de pedra é também uma metáfora para o que o mundo está vivendo. Um tempo em que o falso se apresenta com aparência de verdade, onde a mentira vem disfarçada de luz, onde a sedução do poder tenta ocupar o lugar da humildade do Cordeiro. A idolatria dos tempos antigos pode ter sido feita de pedra, madeira e ouro, mas hoje ela veste terno, tem milhões de seguidores, fala com palavras doces e continua afastando corações do verdadeiro Deus. Mas atenção, a aparição desse ídolo no leito do Jordão, exatamente agora, é mais do que simbólica, é profética. O Jordão, que sempre foi o lugar da separação entre o velho e o novo, agora está nos perguntando: quem é o leão que você segue? O verdadeiro leão de Judá, que veio para salvar, ou o falso leão, que representa a rebelião espiritual do mundo? Em Apocalipse 13, vemos que surgirá uma besta, que enganará muitos com sinais e milagres. Ela se parecerá com o cordeiro, mas falará como dragão, e o mundo se prostrará diante dela. Isso é sério, isso é real. Não estamos mais falando apenas de história antiga. Estamos vivendo os dias em que a confusão espiritual cresce, em que precisamos discernir o que vem de Deus e o que é apenas aparência de santidade. E talvez o que o Senhor está nos dizendo com esse ídolo que ressurgiu das águas é: não aceitem imitações. Eu sou o único caminho. O segundo mandamento é claro: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Êxodo 24. Deus é espírito. Deus é vivo. Deus não pode ser representado por pedra ou símbolo, mas o inimigo, desde o princípio, tenta usar imagens para desviar a adoração que só pertence a Deus. Agora imagine, se até a terra está trazendo à tona esses avisos, o que mais precisa acontecer para despertarmos?
O que mais Deus precisa mostrar para que o nosso coração volte a tremer diante dele? Você tem adorado o verdadeiro leão? Ou tem se inclinado diante de ídolos modernos, sutilmente colocados diante dos seus olhos? O orgulho, a vaidade, o sucesso, o conforto, irmãos. O tempo de examinar o coração é agora. Porque quando o falso é levantado, o verdadeiro está prestes a se manifestar com poder. E a pergunta que fica é: quando o verdadeiro leão rugir, você estará preparado? Porque quando Jesus voltar, e ele voltará, toda a idolatria será derrubada. Todo o poder falso será envergonhado. E somente aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores permanecerá de pé. Se o seu coração está ouvindo esse chamado, não endureça. Arrependa-se. Volte-se ao Senhor. Não aceite substitutos. Não aceite cópias. O verdadeiro leão venceu. Ele virá outra vez. E quando vier, será para reinar, para julgar e para restaurar todas as coisas. Meus irmãos, se tudo o que vimos até agora já tem deixado muitos de nós de joelhos em temor e reverência, o que vou compartilhar neste momento mexe ainda mais fundo. O Rio Jordão, além de nos revelar armas antigas, estradas sagradas e símbolos proféticos, trouxe à tona algo que nos remete aos tempos mais obscuros e misteriosos da história humana. Criaturas gigantes e fósseis que desafiam tudo o que conhecemos. Sim, é isso mesmo. À medida que o rio recua e seu leito se abre, ossos de criaturas desconhecidas estão sendo encontrados. Fossilizados, enormes, com características que não combinam com nenhum animal vivo, nem mesmo com os já conhecidos pela ciência. Algumas dessas criaturas têm dentes longos e curvados, garras deformadas, colunas vertebrais com protuberâncias incomuns. Cientistas ficaram perplexos. Não conseguiram classificá-las. Pareciam animais pré-históricos, mas ao mesmo tempo algo mais. Algo diferente. Algo perturbador. E aí, irmãos, é impossível não lembrar do que está escrito em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes do passado, homens de renome. Esses seres ficaram conhecidos como Nefilim, criaturas híbridas, frutos de uma mistura antinatural entre o espiritual e o humano. Uma rebelião contra os limites estabelecidos por Deus. A própria Bíblia nos diz que um dos motivos do dilúvio foi a corrupção de toda a carne. Gênesis 6:12. O mundo havia se tornado um lugar onde os limites entre o céu e a terra estavam sendo ultrapassados de maneira perversa. E o juízo veio. As águas cobriram tudo. Os gigantes desapareceram. Ou assim pensávamos. Mas agora, o solo do Jordão, o mesmo solo onde o povo de Deus cruzou para a terra prometida, o mesmo lugar onde Jesus foi batizado, está revelando sinais de que o que foi enterrado pode estar voltando à tona. E não estamos falando apenas de ossos, mas de um contexto profético. Porque Jesus disse em Mateus 24:37, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, havia corrupção, violência, mistura espiritual. Havia confusão total entre o sagrado e o profano. E agora, irmãos, estamos vendo isso se repetir. Não apenas nos fósseis, mas no comportamento do mundo. A ciência tentando criar híbridos. A moralidade sendo desconstruída. A identidade sendo confundida. Limites sendo quebrados em nome da liberdade. É como se o espírito dos dias de Noé estivesse novamente entre nós. E esses fósseis, essas criaturas deformadas, são mais do que um achado arqueológico. São sinais do juízo. São lembranças do que Deus já julgou. E também advertências do que ele ainda vai julgar. Imagine comigo, uma criatura gigantesca, com dentes afiados e olhos vazios, sepultada por milênios, agora aparecendo no lugar mais simbólico da nossa fé. Isso não é acaso, isso é profético. É Deus dizendo, o que foi enterrado está testemunhando de novo. Eu estou revelando o que vocês tentaram esquecer. E quando o Senhor começa a expor aquilo que estava escondido, é porque ele está prestes a agir. Alguns estudiosos até cogitam
Que essas criaturas possam ser manifestações físicas dos seres mencionados no livro de Enoque, um texto antigo que, embora não esteja no cânon bíblico, ecoa muito das advertências das Escrituras. Que seres celestiais caídos ensinaram aos homens artes destrutivas, alquimia, feitiçaria e corromperam a criação. Isso soa distante? Esquisito? Sim, pode ser. Mas Jesus nos disse que os últimos dias seriam como aqueles tempos. Dias estranhos, confusos, cheios de engano e ilusão. E aqui entra a pergunta que mais deve nos impactar. Por que essas coisas estão aparecendo agora? Porque justo no momento em que guerras se multiplicam, a terra treme, as chuvas mudam de cor e os céus mostram sinais. Estamos vendo novamente os restos dos dias de Noé? A resposta pode estar no urgente aviso do céu: preparem-se. Porque quando sinais tão visíveis começam a se manifestar, é porque a mão de Deus está se movendo de novo na história. E o que está em jogo não é apenas ciência ou curiosidade. É o destino eterno das almas. Esse tempo de revelações no Jordão está nos mostrando que o passado não ficou para trás, que os pecados antigos ainda ecoam, que os juízos antigos ainda servem como alerta e que o relógio profético está correndo. Os dias de Noé não são apenas uma lembrança bíblica. Eles estão, de certa forma, se repetindo diante dos nossos olhos. E a pergunta que fica é: como você está vivendo? Ainda brincando com o pecado? Ainda tratando a Bíblia como um livro comum? Ainda achando que sempre haverá tempo? Irmãos, os gigantes podem não estar andando pela terra agora, mas o espírito do engano e da rebelião está. E ele está preparando o terreno para o anticristo, para o engano global, para a grande tribulação. Mas antes de tudo isso, Jesus voltará para buscar os seus. E quando ele voltar, ele virá como nos dias de Noé, em um momento inesperado. Uns estarão comendo, bebendo, casando, vivendo suas vidas normalmente, e então virá o Filho do Homem. Mateus 24, 38, 39. O que os fósseis do Jordão estão dizendo é claro. Deus não esqueceu. Ele perdoa, ele ama, mas ele também julga. E o tempo do juízo está perto. Voltemos ao Senhor enquanto há tempo. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Limpemos a casa, o coração, os pensamentos. Porque o Rei está vindo. E nada, absolutamente nada ficará escondido. Meus irmãos, até aqui já vimos como o Rio Jordão está se tornando um palco profético. Um lugar onde a terra, as águas e até os céus parecem estar se unindo para dar um último alerta. Mas o que vou compartilhar agora é de uma delicadeza e, ao mesmo tempo, de uma profundidade espiritual que nos leva às lágrimas. Porque Deus, em meio a tantos sinais grandiosos e assustadores, resolveu se revelar também, de forma sutil e simbólica, através de uma moeda de ouro encontrada por uma criança nas margens secas do Jordão. Sim, irmãos, uma criança brincava perto da beira do rio, quando algo dourado brilhou no meio da lama. Ao escavar com as próprias mãos, ela encontrou o que parecia ser um simples botão, mas ao ser levado aos especialistas, revelaram. Tratava-se de uma moeda rara, antiga, que nenhum catálogo histórico havia registrado antes. De um lado, estava gravado o rosto de uma figura radiante, com 7 raios de luz saindo da sua cabeça. Do outro, um desenho ainda mais impactante, um arbusto em chamas, mas com folhas intactas, claramente representando a sarça ardente de Êxodo 3, aquele momento em que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Essa moeda, irmãos, não é apenas um artefato, ela é um símbolo profético, uma mensagem divina compactada em ouro, vinda à tona no tempo certo e nas mãos de alguém puro, alguém sem pretensão, uma criança. Isso já nos ensina algo poderoso. Deus não fala só com os sábios, com os teólogos ou com os líderes. Deus fala com os puros de coração. Jesus mesmo disse: "Deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus." Mateus 19, 14. Vamos analisar o que essa moeda representa. A face com 7 raios de luz nos remete imediatamente ao livro de Isaías 11, 2, onde fala do Espírito do Senhor que repousaria sobre o Messias. São 7 manifestações: espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor
e espírito de adoração. Ou seja, aquela imagem pode muito bem simbolizar o próprio Espírito Santo em plenitude. E do outro lado da moeda, temos a sarça ardente. Um dos momentos mais emblemáticos de toda a Bíblia. Moisés está no deserto, tentando fugir do passado, cuidando das ovelhas, quando de repente vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E dali, Deus fala: "Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo." Êxodo 3:5. E é ali que Deus o chama para libertar Israel. Agora pense comigo. Por que esses dois símbolos estão juntos em uma moeda que ficou oculta por séculos e só agora aparece? Por que nesse tempo? Por que nesse lugar? A resposta pode estar em uma palavra: chamado. Assim como Deus chamou Moisés do meio da sarça, Ele está nos chamando agora. E está usando os elementos da criação, os achados no Jordão, os sinais nos céus e nas águas, e até uma pequena moeda de ouro para gritar ao nosso coração: voltem, escutem, preparem-se. A moeda ser de ouro também tem um significado muito profundo. Na Bíblia, o ouro simboliza pureza, valor eterno, realeza e também o fogo purificador. Em Malaquias 3:2 está escrito: "Ele será como o fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro. O Senhor virá como um refinador, purificando a prata e o ouro." Ou seja, a moeda também pode simbolizar um tempo de purificação da igreja, de santificação, de preparação para o retorno do Senhor. E isso não é apenas simbólico, isso é profético, porque quem achou essa moeda foi uma criança. E o profeta Joel já havia declarado: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão." Joel 2:28. O espírito está sendo derramado. As crianças estão sendo tocadas. Os pequenos estão ouvindo o chamado. Será que os adultos também estão ouvindo? Agora repare na profundidade disso. O rosto da luz representa o mensageiro. A sarça ardente representa o chamado. O ouro representa o fogo purificador. Essa moeda, achada no Jordão, pode estar dizendo ao mundo: o tempo de libertação está próximo. Mas antes disso, virá o tempo de purificação. E isso não deve nos assustar, mas nos alinhar, porque a purificação é um ato de amor de Deus. Ele está nos chamando a sair do Egito espiritual, a deixar a escravidão do pecado, a abandonar a mornidão, a romper com a idolatria moderna, com a religiosidade fria, a nos prepararmos para sermos um povo liberto, pronto para a promessa. Meus irmãos, essa moeda não é apenas uma relíquia, é um lembrete, um chamado silencioso, mas poderoso. Deus está falando conosco. E como Ele falou com Moisés do meio do fogo, Ele pode estar falando com você agora, através dessa palavra. Será que você tem ouvido? Será que está calçando as sandálias ou está tirando-as em reverência? Será que está tentando fugir como Moisés ou está dizendo: "Eis-me aqui, Senhor"? Porque o fogo que não consome está queimando de novo. E Deus está chamando os libertadores da última geração. Aqueles que vão guiar suas famílias, suas igrejas, seus amigos para fora do Egito moderno e em direção à terra prometida, que é a salvação eterna em Cristo. E eu te pergunto, se Deus colocou essa mensagem nas mãos de uma criança, o que Ele quer colocar nas suas mãos hoje? Meus irmãos, o que está acontecendo no Rio Jordão já seria suficiente para nos despertar, para nos fazer cair de joelhos e buscar o Senhor com mais intensidade. Mas o que torna tudo ainda mais impactante é perceber que esses sinais não estão restritos a Israel. Eles estão se espalhando pelo mundo, de maneira silenciosa, mas constante. Deus está mostrando que o que começou nas margens daquele rio sagrado agora está ecoando nos 4 cantos da terra. Pouco tempo depois das primeiras descobertas no Jordão, as armas antigas, a estrada de pedra, a trombeta, a moeda de ouro, começaram a surgir relatos semelhantes em lugares distantes. E um dos mais impressionantes veio de um lugar improvável: o Texas, nos Estados Unidos. Na pequena cidade de Marfa, um fenômeno antigo voltou com força. Luzes misteriosas surgindo no céu noturno. Mas dessa vez, moradores relataram que as luzes formavam símbolos bíblicos: cruz,
trombeta e até um arco como o que aparece em torno do trono de Deus em Apocalipse 4. Cientistas tentaram explicar, dizendo que eram gases no deserto ou reflexos, mas quem viu sabe, não era natural. Uma mulher de idade avançada disse chorando: "Nunca li Apocalipse, mas quando vi aquelas luzes meu coração queimou. Era Deus falando." E isso, irmãos, está se tornando comum. Na Jordânia, país vizinho a Israel, moradores de vilarejos relataram sons vindo do subsolo, como se algo estivesse querendo sair da terra. E junto disso, rachaduras começaram a aparecer, semelhantes às que surgiram no leito do Jordão. Pastores locais disseram: "Não sabemos o que está vindo, mas sabemos que temos que estar preparados." E o que dizer dos céus? Em várias partes do mundo, o céu tem se colorido de vermelho vivo, roxo, laranja intenso, sem que haja incêndios ou causas naturais que expliquem. No Japão, no Canadá, na África, em muitas culturas, esses céus são vistos como presságios. Mas para nós, que cremos na palavra, isso não é superstição, é confirmação. Porque em Joel 2:30-31, Deus já havia dito: "Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." E os terremotos? Eles estão aumentando não só em frequência, mas em lugares onde nunca aconteciam. A terra está gemendo. Romanos 8:22 já dizia: "Sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora." E quando a terra geme, não é apenas movimentação tectônica, é um grito espiritual. É a criação dizendo: "Voltem ao Criador." O mais impressionante é perceber que, embora esses sinais estejam se espalhando, muitos ainda não estão discernindo. Muitos estão tão distraídos, tão ocupados com as correrias da vida, com o celular, com as redes sociais, que não conseguem levantar os olhos e perceber o que Deus está fazendo ao redor. Irmãos, os céus estão falando, a natureza está clamando, os sinais estão por toda parte. Sabe o que isso nos mostra? Que o que começou no Jordão é apenas o início. Deus não está agindo em um só lugar. Ele está chamando o mundo inteiro, porque o retorno de Cristo não será apenas um evento para o povo judeu. Será um evento para toda a humanidade. E antes que ele venha em glória, ele está nos dando sinais de misericórdia, avisos, convites ao arrependimento. Talvez você esteja aí assistindo a tudo isso, sentindo o coração apertado, mas se perguntando: "E agora? O que eu faço?" E a resposta: meu irmão, minha irmã, é simples e poderosa. Volte-se para Deus. Arrependa-se, se consagre, ore mais, leia mais a Bíblia, ame mais, perdoe mais, testemunhe mais. Viva como quem crê que Jesus pode voltar a qualquer momento. Não é hora de viver como se tudo estivesse normal. Não é hora de tratar os sinais como curiosidades. É hora de olhar para o céu e dizer: Senhor, prepara-me. É hora de entender que o relógio profético está acelerando e que os sinais em Israel, no Texas, na Jordânia, no Japão e em tantos outros lugares estão todos apontando para o mesmo ponto: o retorno glorioso do Rei dos Reis. Jesus disse em Lucas 21:11: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Isso não é teoria. Isso está acontecendo. E cada novo sinal é um alarme do céu tocando, nos chamando à consciência. A pergunta que fica no seu coração hoje precisa ser essa: se Jesus voltasse hoje, eu estaria pronto? E se a sua resposta for, não sei, então você sabe o que fazer. O Senhor está te chamando. Ele está te esperando. Ele está mostrando o caminho. E eu te digo com todo o amor, não endureça o seu coração. Não trate como comum o que Deus está tornando sagrado. Não adormeça espiritualmente enquanto a criação grita o nome do Criador. Meus irmãos, chegamos a um ponto crucial nesta jornada de sinais, revelações e chamados divinos. Tudo o que o Rio Jordão está nos mostrando, todos os achados simbólicos, as manifestações na natureza, os acontecimentos ao redor do mundo, tudo isso converge para um único momento profético que se aproxima: o toque das trombetas do Apocalipse.
Talvez você nunca tenha parado para meditar profundamente no que essas trombetas representam, mas elas estão entre os avisos mais sérios e impactantes de toda a Bíblia. Em Apocalipse capítulos 8 e 9, vemos 7 anjos, cada um com uma trombeta. E a cada toque, um juízo de Deus é liberado sobre a terra. Não são avisos suaves, são eventos poderosos que abalam o céu, a terra, os mares e a própria humanidade. E à medida que observamos o mundo hoje, com todos esses sinais aparecendo em série, a pergunta inevitável é: será que as trombetas já estão começando a soar? A primeira trombeta de Apocalipse fala de saraiva e fogo misturados com sangue, lançados sobre a terra. 1/3 da vegetação queima. A segunda, algo como uma grande montanha em chamas cai no mar. A terceira traz a estrela chamada Absinto, que envenena as águas. A quarta escurece o sol, a lua e as estrelas. A quinta abre o poço do abismo. A sexta fala de uma guerra de proporções espirituais e físicas. E a sétima, irmãos, a sétima é quando os reinos do mundo se tornam de Cristo. É quando o reino de Deus se manifesta por completo. Mas veja, antes de cada trombeta, há silêncio no céu. Um tempo de expectativa, uma pausa solene, um espaço de misericórdia. E talvez seja esse o tempo em que estamos vivendo agora. O tempo entre o silêncio e o toque. O intervalo em que Deus ainda está chamando o seu povo ao arrependimento, antes que os juízos caiam com força total. As trombetas são como alarmes, como sirenes divinas, não para nos assustar, mas para nos acordar. E, sinceramente, tudo o que temos visto, os sons misteriosos vindo da terra, as colunas de luz no Jordão, o céu se tingindo de vermelho, as trombetas antigas sendo desenterradas, parece nos indicar que o céu está afinando os instrumentos. O palco está sendo montado e o tempo está se cumprindo. Mas aqui vai uma verdade profunda, irmãos. As trombetas do Apocalipse não são apenas eventos literais. Elas também são um clímax espiritual. Elas representam, em essência, o momento em que Deus interrompe o curso da história humana para intervir com poder. O tempo da graça, que agora flui livremente, terá um fim. E quando isso acontecer, os que estiverem firmados em Cristo estarão seguros. Mas os que viveram como se esse dia nunca fosse chegar, esses vão tremer. E é por isso que Deus está permitindo tantos sinais agora, porque Ele é bom e não quer que ninguém pereça. Em 2 Pedro 3:9 está escrito: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso fazer? Como eu posso me preparar? E a resposta é simples, mas profunda. Ouça a trombeta agora, antes que ela soe nos céus. Deixe que ela soe dentro do seu coração. O maior som que Deus quer tocar hoje é o despertador da sua alma. É aquele momento em que o Espírito Santo te chama com amor e diz: acorda, te levanta, te prepara. Hoje, Deus quer tocar uma trombeta dentro do teu espírito. Não de juízo, mas de chamado, de arrependimento, de retorno, de santidade, porque o tempo está mais curto do que imaginamos. O Espírito já está se movendo, e aqueles que têm ouvidos espirituais já conseguem ouvir o som à distância. Você consegue sentir isso? Um peso diferente no ar, uma urgência que não se explica, uma vontade de se ajoelhar, de se reconciliar, de buscar mais. Isso é o Espírito Santo soprando em você. Isso é a trombeta interior sendo tocada, te chamando para perto do Pai. Irmãos, não podemos mais viver uma fé superficial. Não podemos mais brincar com as coisas espirituais. Não podemos continuar anestesiados, dormindo espiritualmente, enquanto o céu inteiro está em movimento. É hora de viver como quem espera, como quem acredita, como quem está pronto. E aqui, com todo o temor de Deus, eu te faço um convite. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que estás entronizado acima dos céus, mas que também te revelas nas águas do Jordão, nos céus vermelhos, nas trombetas silenciosas do nosso espírito. Nós nos colocamos agora diante de Ti, com temor
e humildade. Sabemos que estamos nos dias finais. Vemos os sinais. Sentimos o peso do teu mover. E mesmo assim, tantas vezes vivemos como se nada estivesse acontecendo. Perdoa-nos, Senhor, por toda frieza, indiferença, orgulho e distração. Hoje, ao ouvir essa mensagem, queremos te dizer: desperta-nos, purifica-nos, prepara-nos para o retorno do teu Filho Jesus. Que a trombeta interior toque agora em nossos corações, nos chamando à santidade, ao arrependimento e ao teu propósito. Que sejamos encontrados fiéis, que estejamos prontos quando o céu se abrir e o Senhor voltar em glória. Guarda a nossa casa, fortalece a nossa fé e aviva a tua igreja. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que você ama. Talvez essa seja a trombeta que ele ou ela precisa ouvir para despertar também. Que Deus te abençoe grandemente e lembre-se, Ele vem.